Saudações e complicações. Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tenho um recado para você que deu entrada no meu pedido de impeachment no STF para que eu saísse das apresentações aqui do GMT-3, para que a minha esposa assumisse. Vou logo avisando a você que esses pedidos foram devidamente arquivados. Tá? Se você quer curtir um GMT-3 com um pouquinho mais de charme, dá uma conferida no último vídeo, que por enquanto é o careca aqui. Vamos ver, quem sabe não nasce aí até um quadro aqui no canal sobre relógios femininos, onde a gente vai ter um toque feminino no GMT-3. Quem sabe? Né? Você curte a ideia, curtiu, coloca no campo de comentários, é a melhor maneira da gente conversar aqui no GMT-3. Mas agora vamos para o nosso ambiente Macho Man e vamos conferir um review de um relógio bem legal que a Zilus mandou para a gente. A gente sempre tem aqui alguns modelos, né, que são lançamentos da Zilus, e hoje a gente vai conferir o Horizons Field. A Zilus é uma microbrand que eu gosto bastante, eles vêm se destacando no mercado com relógios de uma qualidade muito boa, entregam uma qualidade muito boa pelo que custa. E você pode conferir aqui no canal reviews de relógios como o Thrasher ou o Abyss e também o Horizons, que foi o último review que nós fizemos. No vídeo de hoje nós temos uma outra versão, um lançamento da Zilus, que é o Horizons Field. Leandro, por que Field? O que é Field? Esse relógio aqui, ele tem uma pegada extremamente militar. Os relógios Field, né, a palavra Field quer dizer campo, são relógios que foram desenvolvidos para o campo de batalha. Então a história desse relógio aqui começa em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. Foi o evento que acabou popularizando a utilização dos relógios de punho. Até então, os relógios eram considerados ou uma joia cara, né, mesmo para o universo masculino, ou então um adereço feminino. Foi a Primeira Guerra Mundial com o relógio Field que massificou, popularizou a utilização do relógio de punho. Eram os conhecidos, quando a guerra começou, haviam os chamados relógios de trincheira, né? Então esse termo acabou pegando, mas na verdade eram relógios de bolso que eram adaptados para serem utilizados no punho. Aí sim, com as necessidades da guerra e também os avanços tecnológicos, acabou se reduzindo o tamanho dos relógios de punho e aí sim massificou-se a utilização. Quando os soldados retornaram para casa, né, permaneceu o hábito de utilizar os relógios Field. Mas o que um relógio precisa ter para ser classificado como Field? Como você vai conferir nesse relógio aqui, eles precisam ser bastante legíveis, relógios claros, um relógio com uma função militar, né, uma ferramenta. Então eles realmente precisam entregar a hora numa visada rápida e de fácil compreensão. Então todas aquelas complicações que a gente costuma ver em relógios mais sofisticados, nos relógios Field a gente não vai encontrar. Existem aí vários ícones, né, de relógios no estilo Field. Logo no canal vou fazer um vídeo sobre os relógios mais icônicos nesse estilo Field. Inclusive tem alguns modelos de relógio Field que você consegue, aí relógios que participaram, por exemplo, da Guerra do Vietnã, que você encontra com valores que não são tão caros, são relógios acessíveis, uma história bem legal. Logo no canal. Por enquanto, nós vamos conhecer um relógio que é oriundo de toda essa pegada militar, essa dinâmica militar, e nós vamos conhecer agora o Zilus Horizons Field. Bora pra mesa! E nosso amigo aqui, o Zilus Horizons Field, tem essa proposta característica do estilo dos relógios de campo. Se falarmos do seu tamanho, temos aqui as mesmas dimensões do Horizons visto anteriormente, 39 mm, que veste muito bem, 44 mm na distância entre os pinos, 20 mm de pulseira e apenas 13,2 mm de altura. Um grande diferencial desse modelo aqui em relação ao Horizons que a gente conferiu é a ausência do bezel, que tradicionalmente não existe nos relógios nesse estilo. E a ausência desse bezel acabou deixando esse modelo com uma aparência de ser menor do que ele é, apesar de ter os mesmos 39 mm de diâmetro, o que o torna aí perfeito para pessoas com punho pequeno, ou então que preferem uma utilização mais discreta do relógio. Outro detalhe interessante, acentuado também pela ausência do bezel, é a safira,
que possui o estilo chamado box, ligeiramente côncavo e que se assemelha bastante aos antigos acrílicos. Na verdade, a intenção desse estilo box de Safira é exatamente essa, se assemelhar aos acrílicos antigos. A caixa desse carinha aqui é em aço 316L, com detalhes polidos e escovados nas laterais. A coroa é rosqueável e possui o logotipo Zilus. No caseback temos uma tampa rosqueável com o Atlas, que a Zilus gosta bastante aí de colocar em seus relógios. Informações sobre o relógio, como a indicação de sua resistência a 200 metros de profundidade, indicação do uso de Safira e a numeração de sua série limitada, sendo essa daqui a 56 de 100. Mas o maior indicativo da natureza militar nesse relógio é sem dúvida o seu mostrador. Nós temos aqui uma releitura, na verdade ele não segue estritamente à risca os modelos Field que a gente costuma ver no mercado, e na verdade ele possui alguns diferenciais em relação aos Field tradicionais, o que acabou deixando esse relógio com uma aparência até mais exclusiva. E eu vou te dizer, eu gostei bastante desse lado um pouco diferente dele, fugindo, do tradicional. Olhando o mostrador, nós temos uma pintura que caracteriza o nome desse modelo, Zilus Horizons Field Granito, ou seja, há uma cor de granito ali com umas nuances dos veios da pedra. Esse detalhe particularmente eu não gostei muito, mas de resto o mostrador é bem interessante. Um detalhe legal desse relógio é que o mostrador dele é no chamado estilo sanduíche, ou seja, o lume dele é colocado numa camada inferior, o que dá um aspecto tridimensional bem interessante. E falando em lume, a Zilus tem uma utilização sempre abundante de lume, e esse Super Luminova aqui não foge à regra. Mesmo ele sendo colocado numa camada inferior, o lume, sendo de excelente qualidade, acaba deixando aí um brilho bem legal no mostrador do relógio. As fontes dos números são em estilo militar. E há também o chamado Railroad Minute Track, que é aquele marcadorzinho de minutos que parece um trilho de trem. E eu gosto bastante desse detalhe nos relógios, dá um toque nostálgico muito legal. Dentro desse Minute Track também tem as marcações do horário militar de 24 horas. Eles também possuem aplicação de lume. Nos relógios Field tradicionais, a gente costuma ver esse horário militar ali abaixo do horário tradicional, e aqui nesse relógio a gente tem uma releitura com ele sendo colocado ali na parte mais externa. Os ponteiros possuem o mesmo estilo do Horizons, à exceção do ponteiro de segundos, que é ligeiramente diferente. E um detalhe que a gente nota é a ausência da complicação de data, e isso é um detalhe bastante frequente nos relógios estilo Field mais tradicionais. E essa ausência tem um motivo. Um fato interessante que esse relógio tem é o movimento dele, é o Miyota 9039. A família 9000 dos Miyota é uma família premium, digamos assim, são calibres feitos assim com um esmero muito grande, então se tornaram movimentos extremamente robustos e bem confiáveis. As variações de tempo deles são comparados aí a bons relógios suíços, e esse daqui utiliza o 9039. Uma curiosidade desse movimento, o 9039, é que ele é um movimento bem novo. Ele foi criado pela Miyota em 2018. E o detalhe é que ele não tem a complicação de data, ele já nasceu sem a complicação de data. A maioria dos relógios Field raiz mesmo, eles não possuem essa complicação, e esse movimento aqui utilizado nesse relógio ficou muito legal porque algumas marcas utilizam os movimentos que têm essa complicação de data, mas o que eles fazem? Eles suprimem aquela abertura para você enxergar a data. Então quando você está ajustando a hora num relógio Field que tem um movimento com a complicação de data, mesmo sem a abertura, quando você chega ali perto de meia-noite, você escuta aquele clique, que são as pequenas engrenagens ali de data sendo acionadas. Isso já não acontece com esse 9039 aqui, exatamente por ele ter nascido sem essa complicação. Tanto que a coroa dele só tem uma posição, ela é rosqueável, então você puxou aqui, você já está no modo de ajuste de hora. E é um high beat de 28.800 oscilações por hora. Movimento muito legal escolhido pela Zilus, movimento que você vê, por exemplo, no Baltic, no Aquascaf, um relógio aí que tem também uma marca que está fazendo bastante sucesso, e também um modelo muito bacana. O bracelete dele tem os prós e contras do Horizons, como o destravamento por botão, ele tem parafusos e não pinos, ele tem aí o sempre bem-vindo Quick Release, mas ele tem um tamanho um pouquinho desproporcional para um relógio de 39 mm. Mas no geral, um relógio bem interessante para a faixa de preço.
Esse carinha aqui custa 549 dólares, ou aproximadamente 3 mil reais no câmbio de hoje. Eu paguei 720 reais de imposto e chegou via FedEx em torno de uma semana, deu 6 dias úteis aí para ele chegar. Dando a minha nota para esse carinha aqui, eu vou manter a nota que eu dei no Horizons, né, no primeiro vídeo, dei uma nota 9, né, só em detrimento do bracelete, que era um pouquinho desproporcional, mas esse daqui não foge à regra, utiliza o mesmo bracelete, mas ele também fica legal se você de repente aí colocar até uma pulseira no estilo Tropic, né, embora a Tropic seja voltada mais para um relógio de mergulho, mas com esse relógio aqui também ficou bastante legal, ficou um estilo, uma leitura bem legal no relógio. Nota 9 é a minha nota para o Zealous Horizons Field, uma releitura de um relógio no estilo Field. E se você curte esse estilo de relógio, com certeza você vai gostar bastante desse relógio no seu punho. Esse foi o Zealous Horizons Field aqui no GMT-3. Um grande abraço para todos vocês, que Deus os abençoe e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!